Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mickey na área para trazer mais um vídeo para o canal. E depois de uma longa data FIFA, longa e lucrativa data FIFA, estamos de volta com a resenha do Mickey. Hoje estou aqui para falar da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de quarta. Olha só, hein? Jogos de quarta, 7 jogos nessa quarta. Escolhi fazer a grade alta do que a grade de quinta-feira, que é uma grade menor. Por quê? Porque só tem jogão nessa quarta, um monte de clássico, só jogão, jogo que começa às 7 horas da noite e vai acabar só 11h30 da noite, então teremos muito futebol e muita coisa boa para falar aqui. Vou falar de forma rápida para o vídeo não ficar longo, então vão ter alguns jogos aí que eu vou falar coisa rápida mesmo, tipo, só vou dar dica para não prolongar tanto, de ficar de blá 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 e tal, só vou dar dica para vocês e já era, beleza? Outros jogos eu vou falar um pouquinho mais porque trata-se de clássicos estaduais que vai movimentar essa quarta-feira, essa 28ª rodada. Enfim, espero não me arrepender de escolher o dia que vai ter mais jogos. Pra mim, fica um pouco puxado. Tem que acordar cedo para ir trabalhar, trabalho no aeroporto. Daí, ó, tô gravando esse vídeo quarta-feira, 15 para as 11. Mas aqui, tá de boa, não vou reclamar. Tô assistindo Argentina e Porto Rico, Argentina ganhando de 4-0. Já tivemos os jogos de tarde, que foi legal também. Jogo da Série B, Remo e Paysandu, foi ótimo também, jogão. E agora bora pro Brasileirão, que é o que realmente interessa pra nós, beleza? Mas já falei demais, bora pras dicas, beleza? Mas antes de eu soltar as dicas, vamos ver os jogos que teremos nessa quarta? Teremos Palmeiras enfrentando o Bragantino, Botafogo versus Flamengo, Mirassol enfrentando o Internacional, Sport versus Ceará, Santos e Corinthians, Atlético Mineiro versus Cruzeiro e Fortaleza versus Vasco da Gama. Então, 7 bons jogos, vou falar aqui pra vocês agora, sem enrolar tanto, mas antes, solta a vinheta! Então vamos começar o vídeo de hoje falando de, não é clássico, porém é confronto de Campeonato Paulista. Palmeiras enfrentando o Bragantino. O Palmeiras ganhou do São Paulo na última rodada e o Bragantino ganhou do Grêmio. Jogo polêmico, tá? Jogo polêmico esse do Bragantino, não vou entrar em detalhes. Palmeiras também venceu roubado do São Paulo. Mas assim, não vou entrar em polêmicas de arbitragem, não vou ficar entrando nesse mérito, mas coisas que a gente não esquece, né? Mas enfim, Palmeiras no meio de semana, no meio da data FIFA, jogou contra o Juventude, jogo atrasado, esqueci de qual rodada, e ganhou, tá? Enfiou um chocolate no Juventude, e agora vai enfrentar o Bragantino que assim, é um time razoável, um time ali de meio de tabela, porém é um time chato, de jogar, porém sempre na hora do vamos ver, pipoca. Enquanto o Palmeiras é um time que gosta de pipocar contra o Palmeiras. O Bragantino é o time que joga muito contra o São Paulo, joga muito contra o Corinthians e pipoca para o Palmeiras. Para esse confronto eu vou apostar no Palmeiras -1. Tava interessante a odd do mais de 2,5 gols. Tava interessante o ambas marcam mais de 2,5 gols, porque de repente o Bragantino pode sair nos contra-ataques aí e achar um golzinho no Palmeiras. Palmeiras enfriar uma sacola e dar uma relaxada, enfim, vamos supor, arriscando, diante dos jogos que o Palmeiras vem fazendo, não é arriscar, mas são esses jogos que a gente está muito confiante, principalmente o Palmeiras, muito confiante, vai lá e pega uma defesa um pouquinho mais difícil de passar e acaba fazendo um jogo de empate, um jogo com poucos gols e indo contra o que a gente estava imaginando, tá? Eu estou imaginando uma vitória do Palmeiras, por isso vou apostar no -1, que é o resultado já garantido. Se o Palmeiras ganhar de 1-0, o nosso investimento retorna pra gente. Então, diante do que eu tô pensando, tá? Resultado garantido, não tem nada garantido. Mas como eu já acho que o Palmeiras vai ganhar, nada melhor que fazer essa aposta aqui no -1, o Palmeiras começar perdendo por 1 gol de diferença, que se vencer só por 1 gol de diferença, nosso investimento retorna. Como eu acho que vai ser uma sacolada, aí se vencer por 2 ou mais gols, aí sim a gente tem um win, aí sim a gente tem um lucro de verdade, tá pagando 1,62 essa aposta, beleza? Próximo confronto, às 7h30 da noite, teremos Botafogo versus Flamengo, clássico carioca. Botafogo perdeu para o Internacional na última rodada e o Flamengo perdeu para o Bahia. Duas equipes que vêm de derrota. O Botafogo estava numa arrancada boa e tropeçou. Flamengo, líder do campeonato por várias rodadas,
viu o Palmeiras ultrapassar e ganhar uma gordurinha. Então são duas equipes que precisam ficar ligadas e precisam demais da vitória. Para esse confronto, como eu acho que é um jogo onde as duas equipes vão buscar o resultado, vão buscar a vitória, dois times que gostam de atacar, né? Eu acho que vai ser um jogo muito pegado, mas que vai sair gols, tá? Vamos ver. Tô apostando no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd a 1,70. Vejo um jogo para gols, um jogo sem favoritismo, porque tanto o Botafogo quanto o Flamengo tem times competitivos, tem times fortes. O Flamengo eu acho que é um pouquinho mais superior, mas quando se trata de um clássico, aí tudo igual. O Flamengo tá tendo dificuldades nesses últimos jogos. Teve dificuldade contra o Bahia, você pegar time por time do Flamengo 1000 vezes melhor. Mas assim, o futebol é jogado, tá? Então nesse confronto vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, beleza? Próximo confronto, às 8 horas da noite, Mirassol enfrentando o Internacional. O Mirassol perdeu para o Corinthians na última rodada e o Inter ganhou do Botafogo. Para esse confronto, sem entrar tanto nos detalhes, Mirassol, ótima campanha, vinha numa sequência boa, perdeu para o Corinthians, mas está invicto jogando em casa. Tem essa difícil missão de defender sua invencibilidade contra o Internacional, mas não vou ficar assim. É justamente nessas ocasiões que eu vou lá, continuo mantendo as estatísticas e aposto no Mirassol, que ele vai lá e perde, tropeça em casa, cai esse tabu. Por isso vou ficar fora dessas estatísticas. Eu, como sou uma pessoa azarada por natureza, vou sair disso daí e ir para gols, tá? Minha dica de aposta para esse confronto também vai ser no ambas marcam mais de 2,5 gols. Duas equipes que atacam bastante, sofrem muito gols, mas fazem também, né? Então o Mirassol, por mais que tenha vencido bastante jogos em casa, eles vencem, mas tomando gol. Nunca de zero, né? Da última vez, no último confronto, foi fora de casa contra o Corinthians, tomou 3 e não fez nenhum gol. Foi uma coisa atípica no campeonato, porque o Mirassol tem feito gols em todos os jogos. Mas assim, jogando em casa é um time que ataca bastante e acaba sofrendo lá atrás com os espaços que deixam em aberto, né? O Internacional, que já é uma equipe esperta, uma equipe de nome, uma equipe grande, né? Pode aproveitar esses espaços que o Mirassol deixar. Então, por isso, minha dica de aposta, ambas marcam mais de 2,5 gols com uma odd a 1,65. Beleza? Os próximos jogos, todos às 9h30 da noite. Começando com o Santos enfrentando o Corinthians, clássico paulista na área. O Santos perdeu para o Ceará na última rodada e o Corinthians ganhou do Mirassol. Fase do Santos péssima, péssima. É que tem muito time ruim mesmo. Senão era mais um campeonato para o Santos ser rebaixado, mais um campeonato onde o Santos, que brigaria apenas contra o rebaixamento, mas assim, as outras equipes são muito ruins. É ruim demais. Então não vejo um Santos que vai cair, porém eu vejo um Santos com muita dificuldade, principalmente sem Neymar. Eu acho que o Neymar mais atrapalha do que está ajudando nessa fase que o Neymar está. Neymar popstar. Pode me xingar, pode falar à vontade, mas faz muito tempo que o Neymar não joga nada. Apesar que o Neymar na fase que está, mesmo o popstar, é melhor que todos esses cabeça de bagre que a gente tem aí na seleção. Melhor que todo mundo junto no Campeonato Brasileiro. Então, vai falar o quê, né? Neymar, mas assim, eu só lamento e falo isso do Neymar porque o Neymar podia ir mais longe, né? O Neymar, se tivesse a disciplina que tem o Messi e o Cristiano Ronaldo, poderia ficar ali no mesmo nível, mas ele quis saber de aproveitar a vida. Não vou julgar, tá certo? Talvez eu, reserva do Mirassol, estaria aproveitando mais que ele. Então, mas assim, independente disso, não vou falar de Santos, não vou falar de Corinthians, não vou colocar favoritismo nenhum para nenhum dos lados, por mais que eu acho que o Corinthians tem um pouquinho à frente, principalmente com esse retorno, essa provável escalação com Garro, Memphis e Yuri Alberto lá na frente. Então, com certeza, teremos lei do ex. Podem fazer aí uma apostinha que Yuri Alberto vai marcar a qualquer momento, que essa nunca falha. Mas minha dica de aposta será no mais de 1,5 gols, que está com uma odd a 1,53, beleza? Quando eu vejo odds pagando mais de 1,50 em mais de 1,5 gols, Campeonato Brasileiro, para sair 2 gols, mano, essa daí é moleza. Essa daí tá no papo. Então eu vi lá, mais de 1,5 gols, 1,53. Oxe, é essa a minha aposta, beleza? Próximo confronto, mais clássico, Atlético Mineiro versus Cruzeiro. Clássico Mineiro, Galo perdeu na última rodada pro Fluminense e o Cruzeiro empatou com o Sport. O Cruzeiro é outro time que tá pipocando em casa.
era para estar ali brigando pau a pau com Palmeiras, com Flamengo, só que deixou escapar algumas vitórias, principalmente jogando em casa, que tipo a gente fala, não é time para ser campeão, ainda precisa amadurecer muito, né? Então o Cruzeiro não é um time para manter ali uma sequência até o final, é um time que vai pipocar, vai manter a irregularidade, acho que vai ser um time para ir para Libertadores, porém vai ter que dar uma segurada aí no título. Fica aí com a Copa do Brasil, que é mata-mata, é mais chance de ir longe, de chegar à final, tá na semifinal, ótimo, mas assim, com muita calma. Vai enfrentar o Atlético Mineiro, que tá muito mal das pernas, Atlético Mineiro numa fase horrorosa. O Cruzeiro eliminou o Atlético Mineiro, né, na Copa do Brasil, e agora se enfrentam de novo, promessa de um jogo quente, um jogo pegado, um jogo truncado com muitos cartões. Não vou apostar em gols, mas assim, eu vou pegar essa sequência boa do Cruzeiro em cima do Galo, esse retrospecto bom, principalmente jogando na Arena MRV, jogando na casa nova do Atlético Mineiro, o Cruzeiro que tem mais vitórias em confrontos diretos. Então eu vou pegar essa boa fase do Cruzeiro em cima dessa má fase atual do Atlético Mineiro e vou apostar no Cruzeiro empate anula, tá? Então Cruzeiro empate anula, tá com uma odd a 1,78. Se empatar, nosso investimento retorna pra gente. A aposta é anulada. Então Cruzeiro mais uma vez, 2 confrontos na Copa do Brasil, 2 vitórias pro Cruzeiro. E agora o Cruzeiro brigando por título, tentando recuperar esses pontinhos que deixou escapar contra o último colocado e ainda tentando brigar ali pelo título. É crucial essa vitória, crucial não perder, né? Vamos ver como vai estar o Fabrício Bruno depois de entregar paçoca na seleção. Argentina agora fez 6-0, aposta batida. Se vocês estão me acompanhando lá na resenha do Mickey, vocês pegaram essa aposta também. Mas voltando aqui, Cruzeiro empate anula a 1,78. Beleza? Próximo confronto, Fortaleza versus Vasco. Fortaleza ganhou do Juventude na última rodada e o Vasco ganhou do Vitória. Aí ainda é Fortaleza tentando escapar da zona de rebaixamento. É um Fortaleza tentando respirar, tentando se empolgar no campeonato, pegar uma sequência boa de vitórias contra um Vasco que tá bem, acho que também não cai, porque tem muita gente ruim lá na frente, mas é um Vasco que tá tentando se encontrar, criar um ritmo de jogo com o Diniz interessado em Luciano, tentando montar seu time já pensando no ano que vem, acho que consegue beliscar uma Sul-Americana. Para esse confronto, rapaziada, Fortaleza jogando em casa, vamos ver se embala diante do seu torcedor, precisa mostrar serviço, precisa engatar mais uma vitória jogando em casa. Time que não quer ser rebaixado, time que precisa demais da vitória para fugir do rebaixamento, precisa ganhar jogos assim. Joga diante do seu torcedor, estádio lotado, contra times medianos. Vasco é um time mediano, desculpa se você está me assistindo e acha que o Vasco é um time que disputa de igual para igual com um time grande ali. Me desculpa, tá? Mas eles são times do mesmo nível, Fortaleza e Vasco, porém Fortaleza, se quer escapar do rebaixamento, precisa vencer esse jogo. Esse jogo vai ser crucial, tá? Não vou apostar no Fortaleza, não vou pegar favoritismo de ninguém, vou apostar em gols. Também no ambas marcam mais de 2,5 gols. Tá com uma odd a 1,62, foi o melhor mercado assim que eu achei. Gosto de ver gols. Brasileirão, sai gols. Jogo assim, jogo bom, Fortaleza e Vasco, 2 equipes para frente, Vasco embalado. Diniz gosta de atacar, Fortaleza precisa atacar para sair com resultado positivo, então vou apostar em gols, beleza? E é isso aí, rapaziada, esse foi mais um resenha do Mickey, falando de 28ª rodada do Brasileirão, jogos de quarta, espero que vocês tenham gostado. Bom, nem 20 minutos de vídeo, tentei falar o mais rápido possível, tentei falar de forma boa, objetiva e clara aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês pensam em fazer para essa 28ª rodada. Vou pedir para vocês me seguir lá no Instagram também, tô postando várias dicas de apostas lá, tamo numa fase boa, tamo bem, tá subindo os meus seguidores. Então se você tá chegando agora, muito obrigado por assistir até aqui. Lá no Instagram eu solto mais resenha, então jogos de quinta, vou soltar lá no Instagram minhas dicas de aposta.
Vocês que assistiram até aqui, meu muito obrigado. Vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, que depois vai ter vídeo do fim de semana. Então, já tem vídeo da 29ª rodada, só acabar essa rodada que eu já posto a rodada seguinte. E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. A todos vocês, uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.